Linhas, formas e direções, o caminho do olhar. Quando você começa a compor uma foto, precisa pensar não só no que aparece, mas em como o olhar vai percorrer a imagem. Linhas, formas e direções são como setas invisíveis que guiam quem vê sua foto, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. 1. Linhas, o mapa dentro da imagem. Na fotografia, as linhas são poderosas. Elas conduzem o olhar e dão sentido à composição. Podem ser horizontais, verticais, diagonais ou curvas, e cada uma transmite uma sensação diferente. Exemplo visual. Linhas horizontais passam calma, estabilidade e descanso, perfeitas para paisagens e horizontes. Verticais transmitem força e imponência, ótimas para retratos e prédios. Diagonais criam movimento e dinamismo. Curvas são suaves, convidam o olhar a passear pela imagem. 2. Use as linhas para guiar o olhar. Quando você enquadra uma cena, pense em onde as linhas começam e para onde elas levam o olhar. Elas devem conduzir o observador até o ponto principal da sua foto, o que você quer destacar. Técnica prática: use uma estrada, um trilho de trem, uma cerca ou o reflexo da luz na água para criar uma linha condutora. Posicione o assunto principal no final desse caminho visual. 3. Formas, a base da composição. As formas dão estrutura à imagem. Círculos, triângulos, quadrados, silhuetas, tudo que tem contorno cria equilíbrio visual. Fotógrafos experientes veem o mundo em formas antes de verem objetos. Exercício visual: escolha um objeto simples, como uma cadeira ou uma garrafa, e observe as formas que ele cria na luz e na sombra. Fotografe pensando nas formas, não no objeto. 4. Direções e movimento dentro do quadro. Além das linhas e formas, a direção dos elementos também importa. Profundidade e perspectiva, fazendo o olhar entrar na foto. Uma boa foto não é só uma imagem bonita. É uma imagem que te puxa para dentro dela, que faz o observador sentir que está ali, vivendo aquele momento. E para isso acontecer, você precisa dominar dois elementos fundamentais: profundidade e perspectiva. 1. O que é profundidade na fotografia? A profundidade é o que transforma uma foto plana em algo vivo. Ela cria camadas, primeiro plano, meio e fundo, e faz o olhar viajar pela imagem. Quanto mais bem distribuídos esses planos estiverem, mais real e envolvente a foto se torna. Exemplo prático: posicione um objeto ou pessoa em primeiro plano e deixe o fundo aparecer parcialmente. Isso dá a sensação de distância e volume. 2. Perspectiva, o ponto de vista que muda tudo. Perspectiva é o jeito como você escolhe olhar. Um mesmo cenário pode parecer gigantesco ou pequeno, dependendo do seu ponto de vista. Agachar, subir num ponto alto ou mudar o ângulo muda completamente a leitura da foto. Truque visual: sempre explore o mesmo tema de 3 alturas diferentes, de cima, ao nível dos olhos e de baixo para cima. Compare os resultados. 3. Linhas de fuga, o caminho da profundidade. As linhas de fuga são aquelas que parecem se encontrar lá no fundo da imagem, como ruas, trilhos ou corredores. Elas dão a sensação de distância e direcionam o olhar. Usar essas linhas é uma das formas mais simples e poderosas de criar profundidade. Dica prática: posicione o ponto de fuga em um dos cruzamentos da regra dos terços. Isso dá equilíbrio e naturalidade à composição. 4. Sobreposição, criando camadas visuais. Quando você inclui elementos em diferentes distâncias, algo perto, algo no meio e algo ao fundo, o cérebro entende automaticamente a noção de espaço. Planos fotográficos, contando histórias em camadas. Uma boa foto não é feita de um único elemento. Ela é construída em camadas visuais, como uma história contada em partes. Essas camadas são os planos fotográficos: o primeiro plano, o plano médio e o plano de fundo. Dominar essa técnica é o que transforma uma simples cena em uma narrativa completa. 1. O que são os planos fotográficos? Pense na sua foto como um palco. O que está mais perto da câmera é o primeiro plano, onde o olhar começa. O que está no meio é o plano médio, onde a ação acontece. E o que está lá atrás é o plano de fundo, que dá contexto e profundidade à história. Dica rápida: sempre observe se esses 3 planos estão ajudando a compor ou atrapalhando sua imagem.
2. O papel do primeiro plano. O primeiro plano é o gancho da foto. Ele chama a atenção e convida o olhar para dentro da cena. Pode ser um objeto, uma textura, uma planta, uma sombra, qualquer elemento que ajude a criar profundidade. Exercício prático: ao fotografar uma paisagem, incline-se e coloque algo pequeno, uma flor, uma pedra, um pedaço de cerca, no primeiro plano. Veja como a imagem ganha volume e presença. 3. O plano médio, onde a história acontece. O plano médio é o coração da foto. É onde geralmente está o seu assunto principal, a pessoa, o animal, o objeto em destaque. É ele que conduz a narrativa e dá equilíbrio à composição. Truque visual: posicione o tema principal em um dos pontos da regra dos terços e deixe o primeiro plano e o fundo trabalharem como moldura natural. 4. O plano de fundo, o cenário da história. O plano de fundo é o contexto. Ele ajuda o observador a entender onde a cena acontece. Essa sobreposição dá vida à imagem. Exercício de campo: fotografe uma árvore com outra ao fundo e um elemento mais próximo, como uma flor ou cerca. Veja como a cena ganha tridimensionalidade. 5. Lentes e profundidade, o papel da distância focal. As lentes também influenciam a profundidade. Lentes grande-angulares, como 18 mm, ampliam o espaço e aumentam a sensação de distância. Já as teleobjetivas, como 200 mm, comprimem o fundo, deixando tudo mais próximo e achatado. Teste simples: fotografe o mesmo local com uma lente aberta e depois com uma tele e compare a sensação de espaço. 6. Use a luz para reforçar a profundidade. A luz também cria camadas. Sombras, contrastes e tonalidades diferentes entre o primeiro plano e o fundo ajudam a destacar volumes e texturas. Fotografe nos horários de luz lateral, início da manhã ou fim da tarde, para realçar essa sensação. Truque de ouro: luz lateral mais composição em camadas igual profundidade garantida. Encerramento narrado. Profundidade e perspectiva são o convite que sua foto faz ao olhar. São o que transformam um simples registro em uma experiência. Quando você aprende a usar esses elementos, cada clique ganha vida, movimento e emoção. Na próxima aula, a gente vai falar sobre planos fotográficos, primeiro plano, plano médio e plano de fundo, e como usá-los para compor cenas que contam histórias completas. Profundidade de campo, o poder do foco e do desfoque. O foco é o que guia o olhar. Mas a profundidade de campo é o que dá vida à imagem, é o que separa o que deve ser visto do que deve ser apenas sentido. Dominar esse equilíbrio é uma das habilidades mais importantes na fotografia. E hoje, você vai entender como controlar o foco e o desfoque para criar emoção e intenção em cada clique. 1. O que é profundidade de campo? Profundidade de campo é a área da foto que aparece nítida. Pode ser rasa, com só uma parte em foco, ou profunda, com tudo nítido do início ao fim. Ela é controlada principalmente por 3 fatores: abertura do diafragma, distância do assunto e distância focal da lente. Dica rápida: quanto maior a abertura, número f menor, como f1.8 ou f2.8, menor a profundidade de campo, ou seja, mais desfoque no fundo. 2. O papel da abertura na profundidade de campo. A abertura do diafragma é o coração dessa técnica. Ela controla quanta luz entra na câmera, e também quanta parte da imagem fica nítida. Usar f2.8 cria um fundo suave, ideal para retratos. Já f8 ou f11 mantém tudo focado, ótimo para paisagens. Truque prático: fotografe o mesmo objeto em f2.8, f5.6 e f11. Compare a diferença e veja como o fundo muda completamente. 3. Distância e foco, o olhar seletivo. Quanto mais perto você estiver do assunto, mais rasa será a profundidade de campo. Isso significa que pequenas mudanças de distância podem transformar o foco da imagem. Exemplo de campo: aproxime-se de uma flor e foque nas pétalas, o fundo vai desaparecer suavemente. Depois, afaste-se e veja como tudo volta a ficar mais nítido. 4. A lente também influencia. Lentes com distâncias focais longas, como 85 mm ou 200 mm, comprimem o fundo e aumentam o desfoque.
Simetria e equilíbrio, quando o olho encontra harmonia. Sabe aquela sensação boa quando você olha para uma foto e tudo parece estar no lugar certo? Nem pesado de um lado, nem vazio do outro, só equilibrado. Isso é o que chamamos de equilíbrio e simetria na composição fotográfica. Toda imagem carrega peso visual, e o papel do fotógrafo é distribuir esse peso dentro do enquadramento. Quando você consegue isso, a foto transmite paz, estabilidade e harmonia, mesmo que o assunto seja simples. Existem dois tipos principais de equilíbrio que a gente usa na fotografia. Equilíbrio simétrico. Quando os dois lados da imagem são parecidos ou espelhados. Imagine uma ponte refletida na água, um prédio centralizado, ou o rosto de uma pessoa perfeitamente alinhado no centro do quadro. A simetria transmite ordem, tranquilidade e beleza clássica. É perfeita para fotos arquitetônicas, retratos e composições com reflexos. Mas atenção, simetria demais pode deixar a foto previsível. Então, use-a como um recurso de impacto, e não como regra fixa. 2. Equilíbrio assimétrico. Aqui o jogo muda. Os elementos não são iguais, mas o peso visual se equilibra de outra forma, por tamanho, cor, luz ou distância. Um objeto pequeno, mas muito iluminado, pode equilibrar um elemento grande e escuro. Uma pessoa de um lado pode ser equilibrada por uma árvore ou um espaço negativo do outro. Sugestão de take: o fotógrafo ajustando o quadro, deixando o sujeito de um lado e o horizonte do outro. O segredo está em sentir o peso da imagem. Linhas e formas, a direção invisível do olhar. Sabe quando você olha para uma foto e sente que o olhar é puxado para algum lugar específico? Pode ser uma estrada que leva até o horizonte, uma cerca que atravessa o campo, ou o contorno de um prédio que parece te guiar para dentro da imagem. Isso não é por acaso, é o poder das linhas e formas na composição. As linhas são como setas invisíveis dentro da fotografia. Elas podem guiar o olhar, criar movimento ou até dar equilíbrio à cena. Existem vários tipos, e cada um conta uma história diferente. Linhas horizontais passam tranquilidade e estabilidade. Pense num pôr do sol sobre o mar. Linhas verticais transmitem força e imponência, como prédios ou árvores altas. Linhas diagonais criam movimento e dinamismo, são ótimas para dar energia à imagem. Linhas curvas são suaves e naturais, guiam o olhar com elegância. E as linhas convergentes, quando duas ou mais linhas se encontram num ponto, dão profundidade e perspectiva. Quando você aprender a ver essas linhas antes de clicar, vai perceber que sua fotografia muda completamente. A imagem deixa de ser só um registro, e passa a ter direção, o olhar entra, percorre, e fica ali, preso na história que você quis contar. Agora, além das linhas, existem também as formas, que são as bases visuais de tudo que fotografamos. Triângulos, círculos, quadrados, retângulos. Cada um tem um efeito psicológico diferente. O triângulo, por exemplo, é uma das formas mais poderosas, dá estabilidade, mas também cria movimento. O círculo transmite harmonia, continuidade. E o quadrado passa solidez e segurança. Essas formas estão por toda parte, basta aprender a enxergá-las. Já lentes grande-angulares, como 18mm, mantêm tudo mais visível e com maior profundidade. Dica prática: use a teleobjetiva para retratos com fundo suave e a grande-angular para cenas amplas e cheias de contexto. 5. Usando o desfoque como linguagem. O desfoque não é só um efeito bonito, ele é uma ferramenta narrativa. Pode servir para destacar o assunto, isolar o olhar ou criar atmosfera. Quando você escolhe o que estará em foco, está decidindo o que o observador vai sentir. Truque criativo: use o desfoque para sugerir mistério ou emoção, por exemplo, uma silhueta nítida em meio a um fundo suave de luzes. 6. Controle total: o foco manual e o automático. O foco automático é rápido e preciso, mas o foco manual te dá controle total. Use o manual em cenas com pouca luz, objetos atrás de vidros ou reflexos, onde o automático costuma errar. Treine alternar entre os dois modos para ter liberdade total. Dica de treino: pratique focar manualmente em objetos a diferentes distâncias. Isso afina o olhar e aumenta sua percepção espacial.
Encerramento narrado. A profundidade de campo é o pincel do fotógrafo. É ela que desenha o olhar e define o que importa em cada cena. Agora que você entende como controlar o foco e o desfoque, está pronto para explorar um novo universo, a luz e suas direções, o elemento que dá forma, textura e emoção às suas fotos. Na próxima aula, eu vou te mostrar como a luz lateral, frontal e contraluz transformam completamente o resultado da sua imagem. Um rosto iluminado pode formar um triângulo, uma janela pode enquadrar um retângulo, uma roda pode ser o círculo que equilibra a cena. Dica prática: da próxima vez que sair para fotografar, olhe ao redor e procure linhas que conduzem o olhar e formas que se repetem. Use-as para compor o quadro, e teste mudar o ângulo. Uma linha que parecia simples pode se transformar num elemento de força se você se abaixar um pouco ou girar a câmera. O segredo está em organizar o caos visual. Quando você entende como as linhas e formas se comportam, começa a dirigir o olhar de quem vê, e isso é o que transforma uma foto comum numa foto que prende. Na próxima aula, a gente vai falar sobre simetria e equilíbrio, dois conceitos que andam de mãos dadas com as linhas e formas, e que dão harmonia à composição. Espaço negativo, o silêncio que fala na fotografia. E quando uma foto tem respiro? Aquele espaço vazio que dá leveza, que deixa o olhar descansar. Isso é o espaço negativo, e, acredite, ele fala tanto quanto o próprio assunto da imagem. O espaço negativo é tudo aquilo que não é o seu tema principal, mas ajuda a valorizá-lo. Pode ser o céu ao redor de uma árvore, o fundo branco de um retrato, ou até um paredão de pedra destacando uma pessoa sozinha. Ele é o silêncio da fotografia, o que permite que o olhar se concentre no essencial. Sugestão de take: imagem ampla de uma estrada vazia com uma única pessoa caminhando ao fundo, alternar com um retrato isolado sobre fundo neutro. 1. O poder do vazio. Em fotografia, menos é mais. O espaço negativo dá equilíbrio, foco e emoção. Ele cria contraste entre o sujeito e o ambiente, reforçando a sensação de solidão, liberdade ou calma, dependendo da história que você quer contar. Truque de campo: afaste-se um pouco do assunto. Dê espaço para a foto respirar. Depois olhe pelo visor e veja, o olhar vai direto pro que importa? Se sim, o espaço negativo está cumprindo o papel dele. 2. Como usar o espaço negativo com intenção. Não é apenas deixar o fundo vazio. É compor com o vazio. Observe como a luz se distribui, onde o olhar repousa e qual emoção o silêncio do quadro transmite. Dica prática: experimente colocar o sujeito em um dos terços e deixar o resto do quadro vazio. Isso cria tensão visual e interesse. O espectador sente vontade de explorar o espaço, e é aí que a mágica acontece. 3. O silêncio como narrativa visual. O espaço negativo não é ausência, é presença de intenção. É o espaço que conta o que está fora da cena, que sugere algo além do que se vê.